Ao completar 20 anos de existência, o movimento Humanos Direitos foi homenageado durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. O movimento foi lembrado por sua atuação em pautas-chave para a sociedade brasileira, como a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil, a defesa da demarcação de terras dos povos originários e das ações socioambientais. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o padre Ricardo Rezende, que é professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. Olá, padre Ricardo, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. Muito obrigado, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar então desta linda homenagem, 20 anos de existência do Movimento Humanos Direitos, homenagem na ALERJ, com várias personalidades, políticos, artistas. Queria que o senhor trouxesse para a gente aí um panorama desses 20 anos de atuação do movimento, explicar para os nossos telespectadores como que se deu e como vocês vêm trabalhando. Então, o Movimento Humanos Direito, a ideia da criação se deu em dezembro de 2002, quando o ator Marcos Winter me mandou um e-mail dizendo que achava que era importante ter um grupo organizado de artistas, uma associação. E eu concordei com ele, respondi dizendo que sim, mas era necessário sair das intenções e fazer uma reunião para discutir o tema. E começamos, então, nos reunir em janeiro de 2003, no Leme, bairro aqui do Rio de Janeiro, no Convento dos Dominicanos, fizemos as primeiras reuniões. E participaram muitos atores e atrizes, e uma das preocupações nossas era como colocar, essa era a proposta do Winter, assumida por nós, como colocar a visibilidade desses artistas à disposição das causas sociais. E começamos, primeiro o evento foi na rua, aqui do Rio de Janeiro, pela paz. Havia uma guerra e a gente então fez uma manifestação pela paz. E depois teve um trabalho escravo no Mato Grosso, em que envolvia o presidente da ALERJ. E nós, então, fomos até a ALERJ para conversar com o presidente da ALERJ na época. Foi a Camila Pitanga, Cristina Pereira, Letícia Sabatella, Marcos Winter, diversas pessoas. Encontramos com o deputado Molon, o deputado Chico Alencar, mas não conseguimos falar com o presidente da ALERJ. Ele não nos recebeu. Então, nós voltamos lá com baldes e com água e com saco, e fomos varrer e lavar a escadaria da ALERJ. Era um gesto simbólico para dizer, olha, não dá, não pode ter trabalho escravo, né? E nós, então, definimos as prioridades do grupo especial, do Movimento Humanos por Direitos. E estava entre as prioridades o combate ao trabalho escravo, ao apoio às questões indígenas, a questão contra a violência sexual de crianças e adolescentes e a questão ambiental. Mas acabamos tendo como ênfase principal, dado o contexto, a campanha pela erradicação do trabalho escravo. E assumia, naquele ano, o governo do país, o Inácio Lula da Silva. O Lula assumia a presidência da República e o ministro, o secretário de Direitos Humanos, o primeiro, era o Nilmário. E o Nilmário, na primeira declaração dele, ele disse que mais do que combater o trabalho escravo, o governo deveria erradicar. Então tivemos encontro com o Nilmário, tivemos diversos encontros com outro ministro, que foi o Paulo Vanucchi, tivemos encontro com a Marina, que era ministra de Meio Ambiente, tivemos encontros com Viegas, que era ministro também do governo Lula, ministro da Defesa, e depois tivemos com a Socorro, Maria do Socorro, tivemos diversos, a Flávia Piovesan, então nós tivemos diversos encontros com ministros e ministras, e a ideia era discutir com o governo as necessidades que se davam para combater o trabalho escravo ou erradicar o
trabalho escravo e também questões ambientais. Então, fomos discutir a questão da transposição, por exemplo, do Rio São Francisco. Então, nós tivemos, de um lado, o pé no Palácio, discutindo com ministros, tivemos o pé no Congresso, discutindo com parlamentares para que mudassem o artigo 149 do Código Penal, para definir o que era trabalho escravo. Apoiamos também o projeto de emenda constitucional pela erradicação do trabalho escravo, que era o perdimento da propriedade de quem usasse mão de obra escrava, e o outro pé, se um pé estava lá em Brasília, o outro pé estava na Senzala, o outro pé estava onde tinha o problema. Então, nós fizemos viagens a Rondon do Pará, a Rio Maria, a Belém, a Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Então, os atores saíam aqui do conforto do Rio de Janeiro e se deslocavam para os locais onde havia gente ameaçada de morte ou havia problemas de muita violência e para pressionar autoridades locais no enfrentamento destes problemas. Por exemplo, em Belém, diversos atores e atrizes participaram de júri, assistiram júri onde estavam sendo julgados pistoleiros. E qual era a razão da presença dos atores e das atrizes? A ideia era infundir ao corpo de jurado uma coragem maior para agir de forma independente. A nossa presença era também para dizer para o Poder Judiciário que ele devia agir com correção, a isenção era fundamental, quem cometia crime tinha que ser condenado. Então, houve muitos deslocamentos nesses anos, e abordando diversos aspectos. Um aspecto muito importante foi dos crimes contra trabalhadores em conflito fundiário. Então, João Canuto foi assassinado, Expedito Ribeiro de Souza foi assassinado, ou pessoas ameaçadas de morte em função disso. Por exemplo, a dona Joelma era ameaçada de morte. Então, a Camila Pitanga, a Letícia Sabatella, o José Maroni, o Sérgio Maroni, estiveram lá conosco em Rondon do Pará, no sul do Pará. O Osmar Prado esteve conosco em Redenção, em Rio Maria, Xinguara, Marabá. Então, esses deslocamentos para os locais onde havia problema tinham uma vantagem, Ana e Cosmo, que era dar um pouco mais de esperança aos trabalhadores e a presença dos atores andando nas ruas com a mão no ombro de uma pessoa ameaçada acabava protegendo o pistoleiro ou o mandante do crime, ficava apreensivo, né? Olha, a dona Joelma agora tem um apoio, né, da Camila Pitanga, então dá um tiro nela, estou dando um tiro na Camila Pitanga. Né? Ou se eu der um tiro nesse trabalhador, eu estou brigando com Osmar Prado, estou brigando com Leonardo Vieira, estou brigando com um ou outro ator ou atriz. Então, era necessário articular alguns aspectos dessa luta. Então, uma forma era visitar Brasília e o Palácio, outra forma é ir visitar as áreas onde tinha problema, né? Sair do conforto do Rio e ir para essas áreas. E aí nós precisávamos de mais algo, aí pensamos em instituir o prêmio chamado Prêmio João Canuto. João Canuto era um camponês que foi assassinado, eu conheci muito ele, era muito amigo meu. Ele morava em Rio Maria, sul do Pará. E ele foi assassinado porque defendia os trabalhadores contra a violência do latifúndio. Então, qual era o objetivo de instituir o Prêmio João Canuto? Era dar visibilidade a pessoas que lutam pelos direitos humanos e não são conhecidos. Então, nós começamos então a buscar pessoas como Vargas, por exemplo, lá em Redenção, como Batista em Marabá, que são dois advogados que defendem os trabalhadores e colocam a vida em risco. Então, nós os premiamos. Premiamos também gente ameaçada de morte, como a dona Joelma, né, ou indígenas. Então, nós buscamos, nesses 20 anos, pessoas relevantes na luta, mas não muito conhecidos. Premiamos também alguns conhecidos, porque também valorizaria aquele que era desconhecido. Então, Ana Rosa, desculpa.
Mas, Padre Ricardo, eu queria então aproveitar que você trouxe todo esse panorama, a riqueza do trabalho do movimento, nesse marco dos 20 anos da organização, de toda essa construção de luta que vocês fizeram. O que vocês almejam para o futuro, né? No marco de anos assim redondos, sempre há uma avaliação, sempre há o entendimento do que fazer para o futuro. Então, queria que o senhor pudesse falar agora um pouco mais de futuro. O senhor trouxe um panorama já do histórico, bem colocado. E para frente, como é que fica o Humanos Direitos? Para frente, evidentemente, o nosso sonho é da gente não precisar mais existir, né? Esse era o nosso sonho, não precisar mais ter o movimento Humanos por Direitos, porque os direitos seriam já uma realidade. No entanto, nós sabemos que quem luta pelos direitos humanos tem que estar sempre acordado, porque se a gente não luta, os direitos humanos retrocedem. Da mesma forma que os direitos humanos são construções sociais, eles também podem ser desconstruídos. Então, esse é um desafio. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, ratificando o que eu disse antes, é que o período Temer e o período Bolsonaro refletem isso. Né? Foi momentos de tentativa de desconstrução de direitos. Né? O outro aspecto é que o direito humano ele existe para proteger o mais fragilizado. Esse é o objetivo. Né? Não é para defender o mais forte, é defender o mais fragilizado, é ter empatia por aquele que não tem os instrumentos ou de conhecimento, ou econômicos, né, ou políticos para se defender. Então, o direito deve organizar isso, né, e proteger. Vou dar um exemplo, a gente apoiou muito a questão da mudança legislativa na questão do trabalho escravo. De fato, o artigo 159 mudou. Tem uma definição avançada, né, que se deu em 2003. Posteriormente, houve a aprovação da PEC do trabalho escravo. Então, um projeto de emenda constitucional que previu a perda da propriedade que utilizasse mão de obra escrava. No entanto, por exemplo, essa PEC do trabalho escravo, que já foi aprovada, ela não foi resolvida, porque precisa ser definido quem vai aplicar a lei. Mas com esse Congresso, se a gente discutir isso, levar isso para o Congresso, talvez nós vamos retroceder e não avançar, porque o Congresso é muito conservador. Então, mesmo que o presidente seja mais progressista, mesmo que o secretário de Direitos Humanos seja mais progressista, mesmo que o ministro da Justiça seja mais progressista, a gente tem um Congresso muito conservador. Então, esse Congresso pode querer redefinir o que é trabalho escravo. E aí a gente pode ter um tiro no pé, não vai ser vantagem nenhuma regulamentar essa lei que foi aprovada. Então, nessa história da vigilância, a gente tem que estar muito atenta. O MUD tem que estar de olho aberto, porque o problema, olha só, se a gente observa, de 95 até agora, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo. Isso significa um lado positivo, a gente pode aplaudir. Aplaudir o quê? Os auditores fiscais estão funcionando, os procuradores de trabalho estão funcionando. Mas, ao mesmo tempo, como afirma uma das pesquisadoras do grupo de pesquisa de trabalho escravo, Natália Suzuki, revela também um outro problema. Quer dizer, se ainda está resgatando gente, é porque o problema persistiu. Porque se o problema tivesse acabado, não precisaria resgatar pessoas. Então, a gente aplaude os auditores fiscais, os procuradores de trabalho e a Polícia Federal que resgata, mas é um sinal de alerta. Há um problema não resolvido, porque se tem gente sendo escravizada, é porque o crime persistiu. Então, qual é o problema? O problema é estrutural. A gente tem que mexer em aspectos estruturais para poder ter mudanças. Então, quem é escravizado, em geral, é o mais fragilizado economicamente, é o mais pobre, é o negro, né? É a pessoa, é o estrangeiro, é o latino, né? É o ameríndio, é o boliviano, o peruano, é o haitiano que vem para o Brasil, é o congolês que vem para o Brasil. Então,
Isso é um alerta. E tem que ter medidas estruturais. Eu ouvi agora o final da entrevista do ministro Paulo Teixeira, né, falando de reforma agrária. A reforma agrária, por exemplo, é uma das medidas. É suficiente? De forma alguma. Nós temos que desconcentrar a riqueza, nós temos que fazer mudanças significativas para tirar as pessoas da pobreza, do desemprego, né, e da fome. Porque Com ali certeza. tem a parte principal da gente mais facilmente aliciável. Com certeza. Conversamos com o padre Ricardo Rezende, que é professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, que falou conosco do marco dos 20 anos do movimento Humanos Direitos. Padre Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, até mais. Queria parabenizar a Dira, né, porque ela coordena o MUD, né, que ela e os anteriores a ela, né, eu não posso, eu andei citando gente, mas tem uma falha, não devia ter citado ninguém, porque muita gente envolvida nesse trabalho e tem muitos aliados. Mas muito obrigado, até mais. Abraço. Com certeza, abraço. Tchau.